adoração na igreja, Salmos 22, versículo 22, o Salmo 22, versículo 22 diz: proclamarei o teu nome aos meus irmãos, na Assembleia te louvarei, que é uma Bíblia da Nova Versão Internacional. O salmista convoca toda a congregação para ministrar perante o Senhor. Devemos aprender a ministrar como igreja, tirando o foco da adoração apenas pessoal. Esse princípio é muito importante, pois se não saciarmos a sede daqueles que buscam a Deus, estaremos rejeitando ao nosso Deus e a sua palavra. É preciso buscar a presença de Deus para que toda a congregação sinta o seu amor. Somos os que amam estar com o Pai e conduzir seu povo a estar no mesmo lugar, em intimidade com o Senhor. O Senhor tem levantado uma geração de adoradores que se importam com aqueles que precisam conhecer a Deus e ser tocados por Ele, custe o que custar. Fomos chamados para propagar esta visão para todos os povos, tribos e raças, através de uma vida em santidade, excelência, compromisso e integridade. Belas palavras, principalmente para você que é cristão, que busca ser adorador, nessa Bíblia minha aqui, que é a Bíblia de Estudo, Louvor e Adoração, que veio essa ministração, que eu tenho outra capa que eu fiz, de um cara que era cantor, compositor, músico, dirigente de louvor, integrante por um bom tempo do Ministério Ipiranga, que além da adoração visava ganhar almas, proclamar restauração, a cura e intimidade com Deus, e que era casado com uma moça, que eu não vou dizer o nome agora, e tem uma filha, e era até então membro da Igreja do Evangelho Quadrangular de Ipiranga, São Paulo capital, que depois decidiu montar um tal de A Casa. E que supostamente essa é a casa que era a sua casa e nós deixamos ela para você. Davi Passamani é o nome do garoto. E a moça, Marina. É uma história um tanto quanto complicada, eu posso dizer aqui, já que essa semana o caríssimo, digníssimo Davi Passamani foi conhecido, por passar a money. É meio estúpido, fazer esse trocadilho. Mas a ideia, é que eu quero passar, mas não é passar a money, é que esse rapaz que já tinha sido afastado da igreja casa, que inclusive está sob a liderança de sua ex-esposa atualmente, ele já vinha desde 2020 sendo mal visto. A igreja em questão, era uma das primeironas dessa geração nova de igrejas que... Eu lembro que houve um tempo que igreja preta, de cor preta, era chamada de igreja diabólica, fiz parte de uma que era chamada assim, igreja, a comunidade de Extrema-Unção, que não é definitivamente diabólica, uma igreja maravilhosa, e que as pessoas lá dentro são extremamente sérias, tá? É sério, eu não tenho do que me queixar. Nesses pontos, com certeza não. Tem defeitos como qualquer outra, mas, sinceramente, bem diferente das igrejas modinhas que começaram a surgir, brotar, com a parede preta, não sei nem por que motivo. Esse senhor, depois que foi afastado, da igreja casa, passou a montar uma outra aí que seria a Porta. É engraçado como virou mania na igreja com o nome o não sei o que, a não sei o que, nada contra, existem igrejas assim, como a Ponte, por exemplo, que eu acho do caramba, daqui de Pernambuco, mas tem outras, mas eu não vou citar por nomes, mas esse senhor, como eu disse, foi preso recentemente e o motivo é um dos motivos mais complicados que tem: abuso sexual. E tristemente ele não é o único caso, e talvez nem seja o último, dentro do cristianismo e do protestantismo brasileiro. Mas é preocupante, é um dado muito preocupante o aumento cada vez maior de casos desse tipo. E também é preocupante o fato de cada vez mais tentar se ocultar isso. Antigamente, quando havia casos, como por exemplo Caio Fábio, quando caiu, em adultério, isso foi exposto uma facilidade, muito talvez até pela questão política, porque ele também já tinha
sido envolvido no tal da história do dossiê Caimã, que até hoje é um mistério, o nível de participação dele nessa grande palhaçada de quinta categoria que o povo da esquerda tentou fazer contra Fernando Henrique e outros do PSDB. Mas o fato é que ele foi destruído, né? Ele foi completamente considerado um câncer, um cara que tinha tanta relevância, né? Na época ele era líder do Ministério Vinde, que era um ministério de grande relevância para ajudar as pessoas, e de repente, né, foi execrado e até hoje é mal visto, até porque de fato em alguns momentos não dá para concordar com muita coisa que Caio Fábio fala há muito tempo já. Mas o que me espanta é que o que parece que há um tempo atrás era facilmente questionável e todo mundo atacava e dizia que era um absurdo, hoje em dia parece ter tornado normal. Não faz muito tempo, né, surgiram lá nos Estados Unidos na história sobre Ravi Zacarias, né, pouco depois da morte dele, né, estourou muitas provas, né, de coisas equivocadas que ele vinha fazendo nesse sentido aí. E ele nem era o único, né, a gente sabe que há outros casos. Aqui no Brasil há algumas histórias, né, um pastor que eu nem concordo muito com ele, mas ele sempre denunciou muito isso daí, e nesse ponto eu tenho que dar o mérito, né, ao Anderson Silva, que denunciou muitos casos desse tipo, e eu acho que a gente deveria reparar mais, porque hoje em dia isso está sendo denunciado, e ao invés de a gente ver de fato, né, um funcionamento sério e maduro, né, para combater esse tipo de coisa, o que está se fazendo é tentar abafar. E eu não entendo isso. Por que a gente está abafando coisas como esse tipo? Virou uma tendência querer dizer que todo tipo de acusação desse tipo é. Ai, elas estão. Né? Ai, que é isso? Elas estão descontroladas? É isso? Não, isso é mentira. Isso. Estão atacando o ministério de alguém, cara. Vamos ter. Claro, como eu disse, isso ainda é algo muito novo. Eu não estou acusando diretamente a pessoa do Davi, mas o fato é que já faz algum tempo que existem essas denúncias. O cara chegou a se afastar do ministério, a esposa se separou do cara. É difícil você não levar a sério quando todo esse retrospecto acontece. Mas infelizmente nem ele mesmo está levando-se a sério. E até mesmo magistrados, teve 2 magistrados aí que foram tentar julgar o caso e meteram esse louco de as mulheres estão denunciando muito essas coisas, isso já está demais da conta, né? Pois é. De fato está demais da conta. É demais da conta o fato de o povo cada vez mais parece que perdeu a vergonha, né? Eu sei, existem muitas denúncias falsas, existem mulheres realmente que querem destruir a carreira, a imagem das pessoas. Mas como eu disse, existe um retrospecto de coisas contra o Davi Passamani que é meio difícil de a gente passar money, ou melhor, o pane, como muitos estão tentando passar pane para essa situação. Vamos orar, esperar realmente, né, a conclusão do caso para ter uma ideia do fato do que virá. Eu peço a Deus que, quem sabe, né, se for da vontade de Deus, que e sendo realmente ele inocente disso daí, que ele possa ter, né, um julgamento justo, mas sendo ele culpado, que ele pague caro, e muito caro, porque nesse país, infelizmente, tá cada vez mais difícil, né? É isso. Que a gente pare de ver, como tô vendo por aí, gente usando, chamando, né? Acredite se quiser. Eu não sei se eu botei na comunidade isso, mas, cara, teve um maluco que foi dizer, chamar Daniel Alves de herói nacional.
É esse tipo de gente que, infelizmente, a gente tem que lidar todo dia. Deus tenha misericórdia, porque essas pessoas, por incrível que pareça, se dizem cristãos. É isso. Até a próxima.